Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje vamos para o segundo vídeo da nossa série Encontro com a Vida. E hoje eu queria falar com você sobre um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo todo é maravilhoso, porém ele é bem comprido, né? Então eu queria dar só uma palhinha para você a partir do versículo 50, tá bom? Então 1 Coríntios 15, 50, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Olha só, o texto diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então foque bem nisso, tá? O perecível e o imperecível. Versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, está falando de ressurreição e note aí a palavra incorruptível no versículo 52, tá? Vamos para o 53, diz assim, ó: Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ok? Então, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Veja que ele está dizendo que é necessário. Aquilo que é corruptível precisa deixar de ser corruptível. E aí ele continua no 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aqui esse versículo 55 todo mundo conhece, né? Até aqui, vamos até aqui. Onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? Amados, nesse momento aqui, Paulo estava falando ao pessoal de Corinto sobre a ressurreição, que a ressurreição era real, né? Havia uns ensinos ali meio diferentes em relação a isso. Então ele começou a focar o seguinte, da importância de que aquilo que é corruptível, ou seja, essa vida nossa, esse corpo, essa realidade, é algo corruptível. A necessidade, ele foca na necessidade de que aquilo que é corruptível se torne incorruptível. Ou seja, nós deixarmos carne e sangue e nos revestirmos da glória de Deus num corpo glorificado. Revestir da glória é ter um corpo glorificado. Então a ressurreição, ou daqueles que estão mortos, ou o arrebatamento daqueles que estão vivos, vai trazer uma incorruptibilidade, ou seja, vai trazer um padrão de eternidade, um corpo alterado, um corpo glorificado. Então, quando Paulo diz assim que é necessário, ele não foca naquilo que está acontecendo aqui agora, ele foca no futuro, naquilo que, em relação à nossa vida aqui, no futuro, aquilo que precisa acontecer no futuro. E eu penso muito sobre aquele casal que está grávido, né? E o filho está pronto para nascer. O foco desse casal é o nascimento do filho, é o filho vir à luz, né? Vir ao mundo, ok? Porém, eles deixam tudo preparado, né? Os médicos já orientam, né, a deixar todo enxoval, as malas, tudo direitinho, para a hora que a bolsa estourar ou alguma coisa acontecer, não precisar ficar arrumando mala, ok? Então, só que, veja só, a arrumação da mala com o enxoval do bebê, comparado ao nascimento do bebê, não é nada, né? É algo tão pequeno, tão ínfimo. Você concorda comigo? O nascimento do bebê, aquele momento maravilhoso do nascimento do bebê, é o foco do casal. É aquilo que eles querem, aquilo que eles necessitam. E eu trouxe para a minha vida um paralelo que é o seguinte: a arrumação da minha vida aqui na Terra. O que ela é, o que ela significa para mim? Em relação à minha morte. Ao momento em que eu serei semeado. Ou seja, que o meu corpo, a minha existência corruptível será semeada para que se torne algo incorruptível. E uma coisa que eu tenho notado, e eu também sou tentado a viver dessa forma, e tenho notado isso em muita gente, é o quê? As pessoas estão focadas na terra,
naquilo que vão viver aqui, naquilo que elas precisam viver aqui. Temos necessidades? Temos. Queremos que Deus resolva problemas nossos daqui? Queremos. Porém, nós precisamos deixar nos preocupar, né, com tudo que a vida aqui prevê de nos preocuparmos. Porém, o grande foco, sabe? A grande esperança, a grande expectativa tem que ser no processo de morte e ressurreição da nossa vida, ou de transformação do nosso corpo, o fim desse tempo corruptível. E aí eu passei a entender por que Paulo dizia que para ele o viver é Cristo, viver é Cristo é o quê? Eu preciso arrumar minha vida, deixar a minha mala pronta, e o morrer é lucro. Então, viver é Cristo, tudo bem, ele não falou que viver é bom, viver é Cristo, ou seja, eu foco em Jesus, e o morrer é lucro, isso é bom, eu quero morrer. Paulo dizia isso. E muitos de nós têm medo de morrer, muitos de nós não gostam de pensar na própria morte, sendo que a morte minha e sua é uma semeadura do corruptível para aquilo que é incorruptível. É por isso que Paulo disse: onde está a tua vitória, morte? Se Jesus ressuscitou? Ou seja, quando ele diz que a morte perdeu, não necessariamente significa que esse corpo, mesmo que tenha morrido, vá viver. Não. Ele diz o seguinte: não importa a morte, se alguém morra, essa pessoa vai ser semeada e vai brotar o que? Incorruptibilidade. Você não vai vencer. Ou seja, a visão de Paulo, quando ele diz: ó, morte, onde está a tua vitória, é o que? Na eternidade, não nessa vida. Amém? Então essa palavra tem edificado tanto a minha vida. Eu tenho feito o possível e continuarei fazendo para que a minha mala, o meu enxoval esteja pronto, mas o meu foco é quando eu passar dessa vida corruptível e experimentar da incorruptibilidade. Essa tem que ser a nossa expectativa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.